Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de processo civil. Hoje nós vamos falar de revisão para a nossa prova, recursos, primeira parte. Lembrando que a aula de hoje é revisão, está sendo gravado ao vivaço. E aí a gente vai relembrar da parte inicial da fase de conhecimento, porque, turma, matéria de processo civil ela se acumula, ok? Então a gente não pode ficar só preso na parte de recursos, porque ela vai, obviamente, se complementar com a fase de conhecimento. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente já viu, o nosso processo ele inicia como? Petição inicial. Então, a primeira coisa que a gente tem que revisar aqui dentro da nossa ideia de petição inicial são os princípios referentes à petição inicial. Eu provoco o judiciário por meio do princípio da inércia e o processo caminha por impulso oficial. Eu tenho que ali preencher os requisitos da condição da ação. Legitimidade e interesse de agir. Elementos da ação. Partes, causa de pedir, pedido. Se o magistrado identificar que nesse momento está faltando algum documento, ele faz o quê? Ele te intima ou te cita? Te intima para ter ciência daquele ato, lembra? Está faltando documento, autor. Então ele te intima para complementar. O nome desse ato é chamado de emenda à inicial. Se ele eventualmente superar essa emenda, ou seja, ele não deu a oportunidade de tu emendar, então ele está fazendo o quê? Ele está violando a vedação da decisão surpresa, artigo 10 do CPC. Show? Ele tem que dar essa oportunidade para que seja emendado. Show? Professor, quem pode entrar com a ação? Quem tem interesse, quem tem legitimidade de agir. Ok? Legitimidade, eu posso entrar com a ação, a outra parte pode ser demandada na outra ação? Legitimidade. Interesse de agir, eu tenho um motivo, necessidade, eu utilizei a forma correta? Então, interesse de agir. Se o Ministério Público, por exemplo, tiver que participar de uma ação que envolve menor, a sua presença ela é obrigatória ou ela é dispensável? Obrigatória. Se o Ministério Público tem que participar, ele tem legitimidade para recorrer? Tem legitimidade para recorrer. Então, quem tem legitimidade para recorrer? As partes e o Ministério Público. Inclusive, lembra que aquela questão do terceiro? O terceiro, o assistente, ele pode recorrer também. O terceiro, prejudicado. Então, ó, legitimidade envolve quem pode fazer alguma coisa. Show? O processo está completo. Bonitinho. Todos os documentos certinhos. O que vai acontecer depois? Citação. Top. A citação é o ato que dá ciência da existência do processo. Tipos de citação: eletrônica, por AR, por oficial de justiça. Aí lembra, oficial de justiça pode também fazer por hora certa, são dois requisitos, mais de uma tentativa, ou seja, no mínimo duas, e o Miguel, ou seja, a parte está tentando se esconder. E a última hipótese é a citação por edital. Lembrando, citação por edital, ela é uma citação de natureza ficta. Quando acontece a citação por edital e a parte contrária não se defende, a defensoria age em legitimidade extraordinária, representando a parte que não foi achada. Show? Top? Beleza até aqui? Professor, estava faltando um documento. O magistrado viu depois da citação. Ele pode intimar o autor para juntar? Pode, ele verificou porque ele tem que organizar o processo. A parte foi intimada a regularizar o processo. Não regularizou. O que acontece com esse processo? Extinto. Com resolução do mérito ou sem resolução do mérito? Sem resolução do mérito. Se for extinto sem resolução do mérito, após o transcurso do prazo, vai operar o quê? Coisa julgada. Nesse caso, a coisa julgada, ela vai ser formal e material ou só formal? Só formal, porque não teve análise do mérito. Show? Mas beleza, não teve esse BO não. Teve a citação bonitinha. Top. Teve a citação topíssima. Neste caso, foi designada uma audiência de conciliação. Quando que não vai ser designada a audiência de conciliação? Quando todas as partes manifestarem pela sua não realização ou quando o direito não admitir, ele foi indisponível. Então, lembrando da regra, 30, 20, 10. 30 dias tens para marcar a audiência de conciliação, 20 dias de antecedência tem que ser efetivada a citação e 10 dias antes da audiência de conciliação é o prazo máximo para se manifestar pela não realização da audiência de conciliação. Ok? 30, 20, 10. Show! Professor, e se não tivesse audiência de conciliação? Por exemplo, é um direito indisponível. Quando que começa o prazo para se defender? Vamos lá. Se o processo for físico, em litisconsórcio passivo,
com escritórios distintos e advogados distintos, o prazo vai ser contado em dobro. Top? Beleza. E quando começa o prazo, independentemente de ser físico ou eletrônico, da data da juntada do último mandado citatório, exclui o dia da juntada, começa a contar no primeiro dia útil seguinte, ok? Quando começa, então, o prazo para contestar? Se teve audiência de conciliação, do dia seguinte, audiência infrutífera. Se não teve audiência de conciliação, vai ser na data do último mandado citatório. Então, exclui o dia do último mandado, e aí, nesse caso, o primeiro dia útil seguinte, ok? Show? Tivemos audiência de conciliação, foi infrutífera. Então, agora nasce o prazo para contestar. Qual que é o prazo para contestação? 15 dias. Beleza. Toda matéria de defesa deverá ser apresentada no momento da defesa sob pena de... Qual é o instituto que você perde a oportunidade se não apresentar? Preclusão. Camarão que dorme, a onda leva. Nesse mesmo prazo da contestação, o que mais pode acontecer nesse mesmo período e na mesma peça? Reconvenção. Então vamos lá, ó. A contestação é a peça de defesa, mas você pode apresentar um contra-ataque. Esse contra-ataque é chamado de reconvenção. Pode vir na mesma peça ou a parte pode optar por escolher apresentar somente a reconvenção. Se eu apresentei somente a reconvenção, eu tenho que recolher custas iniciais? Se eu escolhi somente a reconvenção, eu posso trazer novas pessoas para o processo? Pode, porque não é igual uma petição inicial? Sim. Se eu escolhi só a reconvenção, acontecerá os efeitos materiais da revelia? Professor, vamos relembrar. Revelia, réu revel, quando ele deixa de apresentar defesa. Se a parte opta por apresentar somente a reconvenção, não haverá revelia. Show? Topíssimo? Porque ela está se manifestando, exatamente. Excelente. Ela não está deixando passar em albis, em branco, sem fazer a tua manifestação. Então ela está questionando, impugnando. Fechou? Topíssimo do moment? Massa. Então, ó, não se esqueçam disso. Se o autor desiste da petição inicial, a reconvenção, ela vai seguir? Vai, porque é como se fosse uma petição inicial. Se o autor desiste da petição inicial, desistiu, não quer mais dar seguimento, essa desistência vai gerar coisa julgada material? A desistência só vai gerar coisa julgada o quê? Formal após o prazo da homologação. Só vai gerar coisa julgada material a renúncia, quando abrir mão do direito. Fechou? Topíssimo? Beleza? Professor, foi apresentado aqui a contestação e logo após, o magistrado viu que tinham 3 pedidos e aí ele resolveu fazer o seguinte, decidir parcialmente o mérito. Lembra quando ele faz a cisão? Lembra daquele exemplo mais fácil de todos, para decorar. Ação de divórcio, o magistrado pode pegar, resolve o divórcio, dissolve o matrimônio, depois faz a partilha e alimentos. Lembra que ele pode fazer isso? Se ele fraciona o processo e decide parcialmente o mérito de forma antecipada, essa decisão aqui, ela vai ser impugnada por apelação? Decisão é impugnada por apelação? Não. Nesse caso aqui, o recurso cabível é um agravo de instrumento. Só que o mais importante aqui, agora importantaço, se eu não apresentar o recurso cabível neste momento, o que acontece com esse pedido que foi julgado antecipadamente? Vai acontecer o quê? Vai ser julgado procedente ou improcedente, vai acontecer então a coisa julgada material e formal nele após o transcurso do prazo, e aí opera-se então o instituto da preclusão. Se tu não apresentou o recurso certo neste momento, precluiu a oportunidade de questionar esse pedido aqui. Fechou? Ah, professor, eu posso suscitar isso aqui em preliminar de apelação? Não, porque a decisão parcial antecipada de mérito comporta um recurso específico. Lembra que eu tenho lá as regras do cabimento, que a gente estudou, pressupostos intrínsecos? Então, nesse caso aqui, o cabimento ele possui um recurso próprio. Ah, professor, mas eu apresentei em preliminar de apelação. Erro grosseiro, não tem como. Aqui o recurso certo seria um agravo. Então, isso daqui, se tu não questiona no momento certo, camarão que dorme, a onda leva preclusão.
vai gerar coisa julgada material e formal após o trânsito em julgado. Ok? Show? Top. E aí o processo seguiu. Teve réplica. Se tivesse tido reconvenção, tu tem que apresentar defesa à reconvenção. Então, defesa de petição inicial é uma contestação. E qual que é o prazo? 15 dias. Então, tu poderia apresentar uma contestação à reconvenção. Fechou? Top. Especificação de provas. O magistrado ele vai organizar o processo. Artigo 357. Ele vai colocar ali eventuais pontos controvertidos. E ele falar, intimou as partes para apresentarem provas que entende necessário. Puf! As partes apresentaram as provas. Teve lá, assim, ó, uma prova. Eu pedi perícia. Eu pedi testemunha. E o magistrado, indeferiu a minha perícia. Indeferiu. Nesse caso, neste momento, cabe recurso? Não. Da perícia, não cabe recurso. Então, quando que a gente vai discutir isso aqui? Preliminar de apelação, porque decisões ao longo do processo que não comportam agravo de instrumento deverão ser questionadas aonde? Preliminar de apelação. Topíssimo. Show? Beleza? Foi designada a audiência de instrução e julgamento. O que o magistrado tem que fazer na hora de organizar? Ele abre a sessão, ele faz uma tentativa de composição e depois ele vai analisar cada uma das provas que foram deferidas. Se foi caso de perícia, depoimento pessoal, testemunhas. Agora, turma, lembra disso aqui. O magistrado, é obrigado a ouvir todas as 10 testemunhas que tu arrolou? Ele é obrigado, então, ele pode ou ele deve? Ele pode, ele não é obrigado a ouvir todas as 10. Ele vai analisar a pertinência da prova. Não esqueçam disso. Fechou? Então, se aqui ele teve uma decisão falando que não vai ouvir as demais, e eu quiser questionar isso, onde que eu vou questionar isso? Preliminar de apelação. Sacaram? Show? Top. Alguma dúvida com relação a isso aqui? De boa? Sentença é o ato que põe fim à fase de conhecimento. A sentença ela pode ser terminativa, ou seja, sem resolução do mérito, e ela pode ser definitiva, com resolução do mérito. Caio. Terminativa vai fazer coisa julgada material? Se é sem resolução do mérito, não vai tornar o mérito imutável, portanto, não vai operar coisa julgada material. Lembra disso, ó. Terminativa não julga o mérito. Então, nesse caso, não vai acontecer a coisa julgada material. Definitiva é com resolução do mérito. Aí vai acontecer sim a coisa julgada material, porque ele analisou se é procedente, improcedente ou parcialmente procedente. Passou o prazo para recorrer, que é de quantos dias? Quantos dias, turma? 15, boa. Qual que é o recurso da sentença? Top. Passou o prazo para recorrer, tu não recorreu, se for terminativa, sem resolução do mérito, não vai operar coisa julgada material, somente formal. Se for com o julgamento do mérito, definitiva, nesse caso vai gerar coisa julgada formal e material. Agora, vamos lá. Se teve uma decisão de mérito antecipada, decisão parcial antecipada de mérito, o juiz pode rejulgar aquilo que ele já julgou? Não, não pode. Ele só pode julgar na sentença aquilo que ele não apreciou lá atrás. Fechou? Não esqueçam disso. Se teve uma decisão parcial antecipada de mérito, quer dizer que ele já julgou parte do mérito antecipadamente. Então aqui ele só vai poder julgar os pedidos que ele não analisou. Se o magistrado, tu foi lá e pediu 50, ele deu uma sentença de 100. Pode fazer isso? O magistrado pode dar um pedido maior do que tu pediu? Não. Vedação, olha só, vamos lá. Ele não pode extrapolar os pedidos. Há uma vedação legal. Tem que haver congruência. O nome do princípio, inclusive, é o princípio da congruência. O magistrado tem que dar aquilo que tu pediu. Se ele deu algo a mais, superior do que tu pedisse, nós temos um vício, chamado o quê? De sentença ultra petita. Se ele dá um pedido que sequer foi pedido, aí nós temos outro vício, extra petita. E se ele deixa de apreciar um pedido, nós temos outro vício, citra petita. Agora vem as perguntas topíssimas. Se teve um vício na sentença e a parte esqueceu de recorrer, vai operar coisa julgada material? O direito não socorre aos que dormem.
Se teve esse erro aí e a parte contrária não apresentou recurso, vai operar coisa julgada material. Agora, o magistrado analisou o pedido 1, pedido 2 e o pedido 3 ele esqueceu. Vai operar coisa julgada material para o pedido 1 após o transcurso do prazo? Para o pedido 2? E para o pedido 3? Se ele não analisou o pedido, então não vai operar coisa julgada material, somente o quê? Formal. Beleza? Então, após o trânsito em julgado, se o magistrado ele não julgou um dos pedidos, aquele que não foi julgado não vai poder recair os efeitos da coisa julgada material. Por uma questão muito simples. A coisa julgada material torna imutável o mérito. Se ele não analisou, como é que vai tornar imutável? Simples assim. Show de bola. Fechou? Tranquilo com relação a isso aqui? Suave na nave? Beleza. Se eu falo de uma sentença que indeferiu a petição inicial, qual que é o recurso cabível? Sentença que indeferiu a petição inicial, qual que é o recurso cabível? Repete comigo. 99,9999 de todas as hipóteses falou de sentença, sempre o recurso que você vai chutar é apelação. Tá? Não fiquem criando... Não. Vai na fé. Sobretudo em prova de graduação e prova da OAB. Tá? Aqui, ó. Falou sentença, apelação. É rito comum? É isso. Beleza? Show? Então, ó, sentença terminativa comporta recurso de apelação. Agora, lembre-se desse detalhe. A sentença que indefere a petição inicial e a sentença que julga a improcedência liminar, caso haja apelação, essa apelação vai ser dotada de um efeito. Efeito regressivo. O magistrado pode voltar atrás no prazo de 5 dias. Então, veja, o protocolo no juízo, a qual é de quem? A qual? Se o magistrado viu que é uma sentença que indeferiu a inicial ou que julgou improcedente de forma liminar, artigo 330 e 332, ele pode voltar atrás no prazo de 5 dias. Então, como é ele que volta, não foi para o juízo ad quem, porque ele está resolvendo aqui. Agora, se ele não voltar atrás, aí sim, ele vai chamar outra parte no processo, ela vai apresentar contrarrazões e aí vai para o juízo ad quem. Top. Se a apelação tem prazo de 15 dias, contrarrazões tem prazo de quantos dias? Quantos dias? 15 também. Se eu tenho 15 dias para apelar, 15 dias eu vou ter também para contrarrazoar. E se eu for a AGU, quantos dias que eu vou ter para apelar? O dobro. Se eu for, beleza, 30, isso mesmo. Se eu for da Defensoria Pública, quantos dias eu vou ter para apelar? E se eu tiver que fazer uma contrarrazão, qual vai ser meu prazo? O dobro de igual forma, beleza? Todas as manifestações vão ser em dobro. Fechou? Topíssimo. Ah, professor, o Ministério Público, a Defensoria Pública, pode apresentar recurso aqui? Pode. Pode, ela não tem legitimidade para apresentar recurso? Pode. A parte que perdeu, pode apresentar recurso? Pode. A parte que venceu, pode apresentar recurso? Como regra, não. Como regra, não. Ok? Só aquele caso lá que a gente já comentou, questão dos motivos, direito penal, blá, 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 blá. Fechou? Top? Gurizada. Procedibilidade do recurso de apelação. Protocolo no juízo a qual intima a parte contrária para contrarrazões, remete para o juízo ad quem? Chegou lá, quem que vai organizar, quem que vai receber esse processo? Relator. Então o relator, ele vai analisar aqui, ó. Essa apelação, como regra, ela tem efeito suspensivo? Como regra, tem. Agora, se é uma apelação de uma sentença que confirmou uma tutela antecipada. Lembra? Tratamento médico. Confirmou, vai morrer. Confirmou, falou assim, não, dá o tratamento, senão esse menino vai morrer. Deu lá a liminar, a sentença confirma isso daí. Esse recurso de apelação vai suspender o tratamento e deixar o camarada morrer? Não, então, ó, se tiver confirmação de tutela, nesse caso não vai ser dotado de efeito suspensivo. Ação de alimentos, a apelação vai deixar a criança com fome? Não. Então também não vai ter efeito suspensivo. Então o relator ele tem que organizar isso aqui. Fechou? E se eu quiser fazer um pedido de tutela, um pedido de gratuidade de justiça na apelação, posso? Posso. Quem é que vai decidir aquilo? O relator. E essa decisão que ele profere sozinha, como é que chama essa decisão? Monocrática. Das decisões monocráticas comportam qual recurso?
Agravo interno. Boa, gurizada. Excelente. Qual que é o prazo? Do agravo interno? Olha a minha taquicardia aqui atacando. Somente embargo de declaração terá o prazo de 5 dias. Prazo de 15 dias. É bom, aqui pode, só não pode na hora da prova. Na dúvida, 15. Mas os embargos de declaração são 5. Então, olha só. Admissibilidade, pressupostos. Cabimento, interesse, legitimidade. Intrínsecos. Extrínsecos. Tempestividade, preparo. Se eu não recolhi, Marcelo, se eu não recolhi as custas, eu não fiz prova na hora do momento da interposição. O desembargador, o relator vai me chamar para quê? Recolher em dobro. Boa. Se não era completo o valor, eu recolhi valor errado, ele vai fazer o quê? Me intimar para complementar. E se eu for revolts e não quiser complementar, tá caro demais, vou pedir um desconto. O que o desembargador vai fazer? Ele vai falar que o recurso foi deserto, então ele não vai conhecer do recurso. Topíssimo. Piadinha interna. Para quem estiver assistindo depois, tem uma piadinha interna aqui. Beleza? Beleza. Vamos lá. Chegou para o relator, o processo está top, não teve que fazer nenhum tipo de questionamento ali daquela decisão dele, ele recebeu, passou para o primeiro vogal, segundo vogal. Ele vai lá, determina a sessão de julgamento. Sessão de julgamento, teve sustentação oral, ficou 2-1. 2-1. Pode ficar 2-1 assim e aí resolveu? O que acontece? Boa, quórum ampliado, ampliação de quórum. Beleza. Os outros desembargadores vão vir para formar 5. Se for na mesma sessão, tem sustentação oral? Tem ou não? Não. Se for em outro momento, tem sustentação oral? Tem. Agora uma pergunta para dificultar. Se um desembargador, começaram os votos, ao invés de 2-1, ele vai lá e pede vista. Ele pede para poder rever o voto dele. Quer dizer que sua sustentação foi top. Nesse caso, turma, ele pode ficar prorrogando de forma indefinida esse pedido de vista? Não, em algum momento esse processo vai ter que ser julgado. Ele é obrigado a julgar já na sessão seguinte ou ele tem um prazo para poder eventualmente amadurecer a ideia? Tem um prazo para poder amadurecer a ideia. E se ele pegar e falar assim, não estou preparado, preciso estudar, vou ficar 1 ano estudando. Pode fazer isso? Pode simplesmente se recusar e não julgar? Se eventualmente meteu o maluco, ficou doido, crazy, foi um maluco prateado. O relator, ele pode designar um outro desembargador para substituir esse que diz que não tem capacidade para julgar? Sim ou com certeza? Claro, o processo tem que caminhar independentemente dele, né? Óbvio. Show? Turma, alguma dúvida sobre isso? Não? Princípios. Se eu falo que eu tenho a possibilidade do meu processo ser reanalisado numa instância de revisão, como é que é o nome desse princípio? Duplo grau de jurisdição. Se eu falo de um camarada que ele recorreu sozinho, eu posso ter a situação dele piorada como regra? Qual é o nome desse princípio aí? Reformatio impégios. Boa. Qual é o nome do princípio que diz que eu tenho que dialogar com a decisão impugnada, que eu tenho que trazer elementos da decisão impugnada para dentro do meu recurso? Boa, dialeticidade, muito bem. Se eu falo sobre efeito translativo, e a gente precisasse explicar isso para a nossa vovó, o que é o efeito translativo? Translativo. É a possibilidade do tribunal analisar questões de ordem pública sem a necessidade de ser provocado, beleza? Ele agir de ofício. A apelação tem efeito translativo? Tem. Tem efeito devolutivo, ou seja, pode analisar todo o processo? Tem. Tem efeito suspensivo? Tem. Tem efeito expansivo, ou seja, o resultado dela pode ser ampliado para os litisconsortes? Tem. Ela tem efeito interruptivo? Não.
Apelação não tem efeito interruptivo. Embargo de declaração tem efeito interruptivo. Apelação, como regra, tem efeito regressivo? Não, somente naquelas hipóteses de indeferimento ou improcedência liminar da ação. Fechou? Topíssimo? Do moment? Show. Provimentos, pronunciamentos do magistrado. Primeiro pronunciamento, sentença. Da sentença caberá qual recurso? Apelação. Segundo pronunciamento, despacho, dá andamento, sequência no feito. Cabe recurso de despacho? Não, não cabe recurso de despacho. Decisões interlocutórias, aquelas que acontecem ao longo do processo. Pode caber agravo de instrumento ou não, mas para a nossa primeira prova não tem ainda isso, então tá de boa na lagoa. Decisões monocráticas, qual que é o recurso cabível? Agravo interno. Mas aí você precisa explicar agora para o vovô. Qual é a intenção do agravo interno? Reformar a decisão monocrática. E quem vai julgar essa reforma da decisão monocrática? O colegiado. Perfeito. Boa, gurizada. Muito bom. Bem. Então, bem mesmo. Topíssimo. Impressionado. Vamos lá. Precedentes. Análise de técnicas de precedentes. Antes de julgar, o magistrado ele deve conferir existência de controle concentrado ou difuso, proferido pelo STF. Concentrado. Lembra que a decisão concentrada do STF vai gerar efeito de repercussão? Lembra efeito vinculante? Topíssimo. Difuso? Não. Concentrado? Sim. Recursos repetitivos dos tribunais superiores? Súmula vinculante? IRDR, ou seja, incidente de resolução de demandas repetitivas, IAC, incidente de ação de competência, e súmula dos tribunais locais. Lembra que ele tem que observar isso aqui? Show. E se ele não quiser seguir uma jurisprudência dominante? Se ele não quiser seguir um precedente? Lembra das técnicas? Primeiro, distinção. Ele tem que explicar do porquê daquele caso não se aplicar à jurisprudência. Ah, lembra daquele caso lá do camaradinho que tinha 29 anos, na data de abertura do concurso? Lembra que aí o magistrado fez a distinção? Falou assim, ó, dada a especificidade do caso, ele pode deixar de seguir o entendimento. Então, essa é a técnica de distinção. E se o julgado, ele está falando que aquela jurisprudência não mais se aplica. Qual que é o nome dessa técnica de análise de precedente? Superação. Então, primeiro, distinção, distinguishing. Superação, overruling, que já superou, beleza? E se tiver ali em superação, nós temos overriding, que a ideia é que vai estar análise em superação. Fechou? Então o magistrado ele tem que justificar do porquê de não seguir um precedente. Ok? Show? IRDR e IAC, matéria favorita da nossa querida Val. Ela ama ela ama. Vamos lá. Incidente de resolução de demanda repetitiva. Aí o Alma Cebosa que está aqui coloca assim na prova. Várias demandas com matéria de fato. Várias demandas de matéria de fato. Cabe incidente de resolução de demanda repetitiva? Não, tem que ser matéria de direito. Olha que pegadinha sem vergonha. Essa é uma pegadinha topíssima. Eu gosto aqui, ó. Sou escárnio aqui, ó. A maldade em pessoa. Então, ó, lembra, cuidado, turma, com esse negócio chamado de fast thinking, que é quando a gente fala, ó, lê parte do denunciado e só vai. Então, ó, incidente de resolução de demanda repetitiva é de boaça, é tranquilaço, mas lembre-se, ele pode ser instaurado de ofício, as partes podem suscitar, demanda o quê? Várias matérias sobre o mesmo assunto, esse assunto tem que ser o quê? De direito. Por que não faz sentido que seja de fato? Por uma questão muito simples, cada fato é um caso. Como é que eu vou juntar um monte de demanda, que pode até ter coisas semelhantes, mas os fatos são distintos? Então, nesse caso, turma, o direito tem que ser o mesmo questionado, beleza? É uma questão de direito, não de fato. Fechou? Múltiplas ações. Foi instaurado o incidente. O que vai acontecer? Casos paradigmas, lead cases, os demais vão ficar o quê? Sobrestados. Aquela corte vai reunir ali o seu plenário, seu colegiado, seu órgão de uniformização de jurisprudência. Entendeu? Depois que ele entende, o que acontece? Dali para baixo, aplica-se o precedente. Se foi no Tribunal de Justiça, vai analisar segunda instância, primeira instância.
O Tribunal de Justiça do DF, por meio de um IRDR, vincula o TJGO? Não, só vai vincular daqui para baixo. Mas o TJGO pode utilizar para informar a jurisprudência, para melhorar? Pode. Como precedente, como ideia para auxiliar? Pode, mas ele não é vinculante. Agora, recursos repetitivos do STJ, do STF. Aí o que acontece? Aí cria um efeito vinculante. Fechou? Top? E o incidente de assunção de competência, eu preciso de múltiplas ações? Não, eu só preciso de um caso, que haja uma matéria relevante, socialmente econômica, social, econômica, jurídica, e seja de fato ou de direito? De direito, gente, porque fato é causal. Fato é causal, tem que ser o quê? Matéria de direito. Show? Topíssimo? Gurizada, alguma dúvida? Alguma dúvida? Nenhuma, diga. Ótimo, excelente. Sempre, decisões monocráticas, você vai lembrar, só vai ter decisão monocrática de órgão colegiado. Embora a sentença seja de um indivíduo também, mas vamos lá. Decisão monocrática. O relator, ele recebe, decide sozinho. Ele remete para o colegiado. Então, o intento de uma decisão dessa sendo impugnada é fazer o quê? Com que aquele camarada que decidiu sozinho tenha a possibilidade agora daquela decisão ser apreciada pelo órgão colegiado na qual ele faz parte. Então, essa é a ideia do agravo interno. Fechou? Gurizada, mais alguma dúvida? Vamos aproveitar? Diga. Sim. Claro. Quando a sentença ela é no sentido de indeferir a petição inicial, ou seja, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, você vai pegar 330 mais 485 e vai ver que nasce um efeito. Então, sentença que indeferiu o processamento da petição inicial por falta de documento, por inépcia, por ausência de custas, por ausência de documento imprescindível. Nesse caso, o artigo 487 vai trazer dentro dos seus parágrafos, se não me falha a memória, parágrafo 7º, que a apelação vai ser dotada de efeito regressivo. Ou seja, quando tu protocolar ela, o magistrado, no prazo de 5 dias, vai poder voltar atrás. E a outra hipótese está lá no artigo 332, que é procedência liminar. Tu entrou com uma petição inicial questionando entendimento vinculante. Por exemplo, tu pediu a prisão do depositário infiel. Chegou aqui, ó. Excelente pergunta, presta atenção nisso aqui, que a minha alma cebosa gosta de fazer isso aqui, ó. A improcedência liminar é permitida. Ou seja, entrei aqui, eu quero a prisão do depositário infiel, do Youssef. O magistrado vai lá e olha, isso é contra a súmula, não pode. Então, o que ele vai fazer? Ele vai sentenciar, julgando improcedente, sem sequer ouvir a outra parte. Nesse caso aqui, improcedência liminar, faz coisa julgada material? Se é improcedente, analisou o mérito, não foi? Então vai fazer coisa julgada material. E aí a tua pergunta, se eu quiser recorrer apresentando uma apelação, essa apelação vai ser dotada de efeito regressivo. A parte contrária vai ser citada e intimada para apresentar contra-razão. Fechou? No indeferimento da inicial. Agora, o típico de pergunta que eu adoro. Se o magistrado recebe essa petição inicial e julga procedente liminarmente, pode? Procedente liminarmente? Como que ele julga procedente falando que o autor ganhou sem dar a outra parte o exercício do contraditório? Tá errado, não tá? E se ele vai lá e fundamenta assim, não gosto de Chiquinho. Pode fazer isso? Não, porque ele está ofendendo o quê? O princípio da imparcialidade, além do devido processo legal. E se aí ele mete mais um louco ainda. E fala assim, inclusive, eu sei que ele tem uma empresa, então eu já vou desconsiderar a personalidade jurídica e atacar direto os bens da empresa. Pode? Também não. Não pode. Não pode haver o quê? Um ataque direto a uma... Ixi. Calma. Parece que está acontecendo algo semelhante. Mas ignora para não gerar dúvida, tá? Como regra, eu não posso atacar um CNPJ sem dar a possibilidade dele se manifestar, tá? Ou seja, se eu falo de desconsideração da personalidade jurídica, eu tenho que desconsiderar a personalidade jurídica, a parte vem, se manifesta, e aí depois eu alcanço o patrimônio dessa parte, beleza? Se você estiver assistindo esse vídeo, dependendo da época e qual momento aconteceu alguma coisa bem bombásticas, não sei qual momento, hashtag não me cancela.
E aí lembra que eu tenho que respeitar o CNPJ, tá? Era a regra assim, pelo menos na data desse vídeo. 30, 20, 10, super tranquilo. O artigo 300, todo mundo entendeu essa parte aqui, que não pode desconsiderar de ofício, tem que ser a provocação da brincadeiras à parte, tá? Todo mundo sabe de quem que eu tô falando, né? É que não pode, não poderia. Mas enfim, Vamos lá. O artigo 334, ele vai trazer as regras da audiência de conciliação, em todos os prazos. Então você vai ver que ele é só um, mas ele é grandão. Regra do 30, 20 e 10 é que, primeiro, o judiciário ele tem que se organizar para, pelo menos em 30 dias, designar a data de audiência. Não quer dizer que ela vai acontecer em 30 dias. Ele tem 30 dias para designar. Então, primeiro, 30 dias para designar. Agora, o 20 e o 10 vão trazer outras coisas. O 20 e o 10, 20 dias antes da audiência de conciliação, a parte tem que ser citada. 10 dias antes, que é o prazo máximo, os dois, prazo máximo. 10 dias antes da audiência de conciliação é o prazo máximo para as partes se manifestarem sobre a sua não realização. 30, 20 e 10. 30 para designar, prazo máximo de 20 dias antes para citar e 10 dias antes para se manifestar sobre a sua não realização. Fechou? 334. A admissibilidade é quando o relator ele vai verificar se preenche os requisitos necessários. Então, cabimento, interesse e legitimidade. Tempestividade, prazo, preparo, custas, regularidade formal, tá certinho. Inexistência de fato impeditivo, a parte criou alguma coisa que impediria o processamento daquela apelação? Entendeu? Pediu o quê? Desculpa, não ouvi. Pode, é possível dispensar a sustentação. Eu quero pegar e fazer minha sustentação oral. Prazo, 15 minutos, eu tenho que pedir, pelo menos um dia antes, me habilitar para que aquilo ali saia do virtual e venha para o físico. Cheguei lá, fui fazer a minha sustentação. Aí o magistrado fala assim, doutor, o recurso é seu? Estou dando procedência. O senhor tem interesse de sustentar? Não. Tá top. Excelência, consigne aí só o meu joia. Meu muito obrigado. Hashtag tamo junto. Entendeu? Basicamente você pode dispensar. Exato, o relator tem que fazer uma análise. Se teve algum problema, ele intima a parte regulariza o feito e aí segue para o julgamento. Mais alguma dúvida? Nenhuma? Tudo certo? Gurizada, então uma excelente prova para vocês. Um abraço e até a próxima.